Oi, pessoas, tudo bem com vocês? É mais um resumão, é isso mesmo, mais um resumão da semana. E hoje eu trouxe, tcharam, algumas atividades que eu fiz durante a semana com vocês, tá certo? Aqui nós temos algumas questões, para falar a verdade, são 7 questões rápidas sobre sujeito, predicado, enfim, sobre alguns conteúdos que a gente já viu durante essas últimas 2 ou 3 semanas, mais ou menos, tá certo? E nesse resumão, a gente vai falar um pouco sobre essas questões, vai discutir um pouco essas perguntas, esses textos, tá certo? Tem perguntas, tem questões nacionais do IF inteiro, tem perguntas de marcar, tem perguntas também que eu transformei em perguntas de escrever, mas que eram perguntas de marcar, tá certo? Então tem questões objetivas que são de IFs diferentes do Brasil inteiro, mas também tem questões que eram objetivas e eu passei para subjetivas, tá certo? Só para a gente brincar um pouco, tá? E claro, a única prova que vocês fazem do IFRN, a única prova que vocês fazem escrita, ou seja, discursiva, é a prova de redação. Porém, vamos treinar também com questões, tá certo? E aí, vamos lá. Nós temos aqui de 1 a 7, questões de 1 a 7, e a partir disso, eu vou ler os textos com vocês, vou ler as perguntas e a gente vai respondendo juntos aí, tá? Outra coisa importante, aqui embaixo vai ter o link deste documento, apesar de eu estar aqui com ele com vocês, aqui embaixo vai ter o link do documento para vocês baixarem e terem esse arquivo se vocês quiserem. Deixa eu colocar o microfone mais perto de mim para que vocês me escutem bem, certo? Vamos lá, eu vou ler esse texto com vocês, tá? Só pra gente ter certeza que tá todo mundo acompanhando. Então a primeira questão da gente é um texto que fala sobre as diferenças de asteroide, cometa e meteoro, né? Não tem muito a ver com a gente, mas não tem muito a ver comigo, mas é um texto, é uma interpretação de texto. Vamos lá. Já que é um texto curto, eu vou ler com vocês, tá bom? Asteroides são formados por rocha e metal, enquanto cometas são feitos de uma mistura de gelo, rocha e poeira. Enquanto a maioria dos asteroides que conhecemos fica entre Marte e Júpiter, os cometas gostam de passear pelas bordas do sistema solar, além de Plutão, embora andem por regiões mais próximas de vez em quando. Essas são as diferenças entre os dois tipos de corpos celestes consideradas por cientistas. Bom, esse é um texto que saiu na Super Interessante, uma revista super gostosinha de ler, né? E pergunta qual é a diferença de asteroide, cometa e meteoro. Eu vou, às vezes, evitar de olhar para câmera, porque eu tô lendo aqui com as perguntas e tudo, tá bom? E aí, ele traz três itens, digamos assim, para você colocar verdadeiro ou falso. Vamos lá. Item 1. O núcleo das orações nunca é o verbo, sempre será o sujeito. Portanto, no período os cometas gostam de passear pelas bordas do sistema solar, é impossível encontrar um núcleo, pois o sujeito ele não existe. Bom, temos alguns equívocos aí desde o início, né? Primeiro, o núcleo das orações nunca é o verbo. Mas se a oração ela é caracterizada por verbo, por que o verbo ele não pode ser núcleo? Ele vai ser inclusive o núcleo do predicado verbal, não é isso? Então, E aí, olha, sempre será o sujeito. Será? Já que a gente tem, por exemplo, oração sem sujeito. Tem verbo, tem predicado, mas não tem sujeito. E aí? Então tá meio estranha essa construção, né? E ele diz que a frase os cometas gostam de passear pelas bordas do sistema solar não é possível encontrar o núcleo, pois não existe o sujeito. Pelo contrário, existe o sujeito e o sujeito é os cometas. Se eu perguntasse qual é o núcleo do sujeito, seria cometas. Então a primeira aí é falsa. 2. O trecho, asteroides são formados por rocha e metal, enquanto cometas são feitos de uma mistura de gelo, rocha e poeira. É um período composto, pois contém mais de uma oração interligadas pelo sentido. Vamos lá, asteroides são formados por rocha e metal, enquanto a gente tem uma conjunção aí, fazendo a junção de duas orações. Preciso ver se antes e depois existe verbo. Vamos lá. Antes do enquanto tem o são formados, uma locução verbal aí, né? E
considerado um verbo. E depois tem outros são feitos aí, ó. Então, antes e depois eu tenho uma oração ligadas pelo mesmo sentido, que se complementam. Então, é verdadeiro. 3. As orações podem estar conectadas umas às outras, tanto pelo sentido quanto por elementos estruturais do texto, tais como as vírgulas, como no enunciado. Enquanto a maioria dos asteroides que conhecemos fica entre Marte e Júpiter, os cometas gostam de passear pelas bordas do sistema solar. Ele diz que as orações podem estar conectadas umas às outras pelo sentido, a gente acabou de ver isso, né, na anterior, mas também com elementos estruturais como vírgulas. Aí eu tenho um exemplo depois de Júpiter, olha aqui, olha, depois de Júpiter, ó, eu tenho uma vírgula, estão vendo aí? Portanto, isso é caracterização sim de uma junção de vírgulas. Isso também pode acontecer com a conjunção, por exemplo, tá certo? Vamos continuar, então verdadeiro, então é falso, verdadeiro e verdadeiro. Questão 2, sem enrolação. Com relação à classificação de período, escreva verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso. Para classificar um período em simples ou composto, conta-se o número de orações que há nele. Verdade, na verdade você conta a quantidade de verbos e a partir daí você vai ter a quantidade de orações. Aí você sabe se isso é simples ou se isso é composto. Professor, como é um período simples e como é um período composto? Muito simples. Período simples, um verbo, uma locução verbal. Período composto, mais de um verbo, mais de uma locução verbal. Ou um verbo e uma locução verbal, né? Mas tem que ter mais de um verbo, tem que ter mais de uma representatividade verbal, certo? Segundo item, uma frase que contém uma locução verbal é classificada como período composto, pois nela há mais de uma oração. Falso. Locução verbal faz o papel de apenas um verbo. Portanto, uma locução verbal é igual a um verbo, portanto, uma oração. Então, a gente tem o primeiro item verdadeiro, segundo item falso. Terceiro item, a frase bom dia, pessoal. Eu diria bom dia, pessoas. Pode ser classificada como período simples? Não. Por que não? Por que não? Período tem que ter verbo. Esta frase aí tem verbo, então seria uma frase nominal, certo? Então, falso. Quarto e último item. Na frase corri, mas perdi o ônibus. Há um período composto por 3 orações e 2 delas são ligadas por uma conjunção adversativa. Então, primeiro vamos dividir, né? O que é considerado oração aí? Corri, uma oração. O segundo corri, outra oração. E a terceira oração aí seria mais perdi o ônibus. Então, até então tá correto. Vamos para a segunda seleção que ele faz aí. Segundo dizer, né? E 2 delas são ligadas por uma conjunção adversativa. 2 delas são ligadas por uma conjunção adversativa. A gente tem uma conjunção adversativa ali ligando 2 em uma, não é isso? Então, verdadeiro. Então, os itens seria verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. 3. Aí a gente tem uma tirinha que o IF adora, né? Uma tirinha. Leia a tirinha do cartunista Gilian Rosa, criado pela página do Facebook Pongo, e observe a relação estabelecida entre as orações na tirinha. Depois responda aos itens. Observe a relação estabelecida entre as orações na tirinha e responda ao que se pede. Letra A. Explique se a afirmação a seguir está correta. O gato, por meio dos arranhões na porta... Deixa eu pegar aqui que está mais fácil de visualizar para mim, tá? Está mais claro. O gato, por meio dos arranhões na porta, expressou sua mensagem em 2 orações curtas, mas que não compõem o que podemos chamar de período composto. Quero liberdade. Abre. Lembre de seus conhecimentos sobre o que é considerado uma oração em um período. Bom, ele diz que o gato expressou a mensagem em 2 orações curtas e que não podem compor, não pode ser chamados, né, de composição de período composto. Então, quero liberdade, uma oração, e abre outra oração. De fato, há 2 orações independentes. Prova disso é que elas, inclusive, estão separadas por ponto final, tá bom? Então, isso caracteriza também uma oração independente. Ele pode dizer abre, e ele pode dizer que quer liberdade, ou ele pode dizer um dos dois, ou os dois ao mesmo tempo, só que com um pontinho final, tá? Então, são separadas. A resposta correta seria que são 2 orações independentes, portanto, são 2 períodos simples, certo? Então, a afirmação ela não está correta. B.
No enunciado, você me deu liberdade. Como é? Desculpa. Você me deu liberdade, agora eu faço o que quiser com ela. Ok? Quais são os dois termos indispensáveis à caracterização das orações? Sítios e deu motivo de devermos considerá-los indispensáveis. Bom, o que é indispensável numa oração? Tempo! 5, 4, 3, 2, ainda manda um beijinho, ó. 1, 0. A menina poliglota todo. O que é considerado indispensável numa oração? Verbo, minha gente. Verbo. Quais são os verbos que tem aí? Vamos lá. Deu, faço e quiser. São 3 verbos. Portanto, eu tenho aí núcleos de orações, porque são 3 verbos aí significativos. Não é isso? Então, ele diz que quais são os termos, né? Quais são esses termos? São verbos, né? Cite os termos. E por que eles são considerados indispensáveis? Porque são verbos significativos. A oração ela se constrói a partir desses verbos significativos, certo? E eu já dei os 3 verbos aí para vocês. Deu, faço e quiser. Beleza? Muito facinho, gente. Não? Muito facinho. Aí nós temos outra tirinha pelo mesmo criador, pela mesma página do Facebook. Morando com os pais. Mãe, posso sair com meus amigos? Não. Morando sozinho. Posso? Pode sim, mas não irei com você. O dinheiro, olha, menina, acontece isso mesmo, viu? Faz 10 anos que eu moro só. É verdade. Identifique os períodos das falas dos personagens dessa tirinha e explique se eles são simples ou compostos. Vamos lá. Vamos ver os primeiros períodos simples, depois a gente faz os períodos compostos, pode ser? Vamos lá. Período simples, olhando aí para a nossa tira. O que é período simples aí? Mãe, posso sair com os meus amigos? Um período simples. Ela é absoluta, tem um núcleo só, que é o sair aí, né? Ó, né? O sair como núcleo. A gente tem um vocativo, que é um dos próximos conteúdos que a gente vai ver. Vocativo. Tá? E, na verdade, é posso sair, né? Seria, eu acredito, posso sair, exatamente. E eu tenho um período composto. Pode sim, mas não irei com você. Eu tenho 2 verbos com mais aí fazendo essa junção. Posso dizer isso? Posso, né? 2 verbos, 2 orações, beleza? E ele pergunta quais os núcleos das orações da última fala da tirinha. Ele pergunta do pode sim, mas não irei com você. Seria o pode, que é um verbo, e irei, que é outro verbo. Os 2 significativos. Para quem não está entendendo o que eu estou falando de verbo significativo, gente, o verbo significativo, ele é aquele verbo de ação, tá? Popularmente chamado de verbo de ação, beleza? Vamos prosseguir, gatinhos. Eu acabei nem colocando para vocês a pergunta, né, ó. Mas tá aqui as 2 perguntas que eu respondi agora, desculpem. Vamos a 5. Olha, observe a frase abaixo e em seguida responda ao que se pede. Fui à escola e na hora do intervalo joguei bola com os meus amigos. Quantas orações você identificou? Quantas? Valendo! Valendo. E aí? Fui à escola seria uma? Seria, né? Na hora do intervalo seria uma oração? Não. Mas joguei bola com meus amigos. Então, fui à escola e joguei bola com os meus amigos na hora do intervalo. Eu divido aí em 2. Fui à escola a primeira e joguei bola com os meus amigos na hora do intervalo a segunda. Essas 2 orações são unidas pelo E. Lembrando que na hora do intervalo é uma adjunta adverbial. A gente viu isso nessa semana também. O que é uma adjunta adverbial? Adjunto adverbial é aquele que vai trazer uma circunstância. Circunstância, tempo, modo, instrumento, causa, consequência, enfim, né? A gente pode estar aí, eu acho que são 9 tipos, se não me falha a memória, tá certo? São 9 tipos assim, falando bem, a lá vão ter, né? Não existe nem isso, mas eu tô dizendo,
tá bom? Depois a gente vai detalhar um pouquinho mais, afinal a gente tá só no resumão, né? Mas na aula isso já foi meio que dito, beleza? Vamos lá. Como chegou a esta conclusão? Pela presença dos verbos, não é isso? Ir e jogar. Fui e joguei, certo? Qual a principal diferença entre frase, oração e período? A gente viu isso na nossa primeira aula. Frase, enunciado de sentido completo, né? Não necessariamente tem verbo na sua composição. Oração, precisa ter verbo, tá? Precisa ter verbo. E período é o conjunto de uma oração ou mais orações. Beleza? Muito simples também. Também já assistimos essa aula. Questão 6 e penúltima questão, né? A tirinha acima é composta por uma única oração empregada a partir do uso do. Então vamos lá primeiro na tirinha. Prenderam a dona Daslu. Que chique! Daslu, para quem não sabe, era uma loja de departamento, eu acho que ficava em São Paulo, tá? Então, para muitos, para você poder identificar, né, esse gênero, para você poder entender esse gênero, você vai precisar pesquisar um pouquinho, porque provavelmente não é do tempo de vocês, mas tá aí, beleza? Até porque não precisa também de interpretação nesse caso. Ele só quer que você diga como ela é composta, né? A única oração é empregada a partir de que uso. Aí você tem letra A, pronome que, letra B, um adjetivo chique, letra C, substantivo dona, ou D, do verbo prenderam. Bom, se a gente está falando de oração, a gente está falando de verbo. Então a única resposta plausível aí seria a letra D, prenderam, certo? E a 7 e última, outra tirinha. Boa noite, Agar. Tchau, amigão. Até logo, rapazes. Nossa, ficou tarde cedo. Ele, eu acho que não sei não, viu? Ó, pô, aqui. No primeiro quadrinho, as falas das personagens representam frases nominais. Vou até deixar assim, olha. Frases nominais. Eu nunca sei ler tirinha, gente. É impressionante, né? Eu estrago a tirinha. Vamos lá. No primeiro quadrinho, ele só quer saber do boa noite, Agar. Tchau, amigo. Até logo, rapazes. Ele só quer saber dessa parte. Ele não quer saber da outra. São frases nominais, frases verbais, períodos simples ou períodos compostos. Vamos lá. Quando ele fala de frases verbais, quando ele fala de frases nominais, ele está falando de nomes. Só o que é considerado nome. Então, substantivo, adjetivo, pronome, artigo, tudo isso é considerado determinantes e nomes, certo? Aí eu tenho frases verbais, tem que ter verbo, período simples tem que ter verbo e período composto tem que ter verbo. Tem algum verbo aí nessas três falas? Não tem, gente. Se não tem, então letra A, frases nominais. Todas as três frases, elas têm só nomes. Elas apresentam só o que a gente chama de nomes na língua portuguesa e não verbos. Tá, beleza? Qualquer dúvida, manda uma mensagenzinha pro prof aqui. Instagramzinho, @euluizreis, Luiz com S, tá certo? euluizreis. Ou manda um e-mail, professorluizfreire@gmail.com, certo? Respondo do mesmo jeito. Ou Twitter, @euluizreis também, que a gente faz o mesmo, né? Então, ó, um beijo pra vocês. Esse é o resumão da semana. Eu trabalhei algumas questões dessa com os alunos e claro que adicionei alguns outros conteúdos como a questão do adjunto adverbial. Para quem é aluno IAP, pode ir lá na plataforma assistir as aulas, certo? Anteriores de sujeito, frase, oração, período, adjunto adverbial, adjunto adnominal, tá tranquilão, já vai estar tudo lá, certo? Para quem não é aluno IAP, se inscreve aí, vai lá, galera. Faz a matrícula online, é tudo online, módulo 2 online, tá? Vai facilitar a sua vida, porque você vai estar em casa, maravilhoso, podendo tomar um suquinho e estudando, ó, metendo brasa pela sua vaga do Instituto Federal, tá certo? Um grande beijo, me siga nas redes sociais e eu volto numa próxima. Tchau!